Queridos irmãos e queridas irmãs, este é o canal Espiritismo, Estudos para a Vida. E esse é mais um capítulo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo. Estamos estudando o 12º capítulo da obra, que tem o título Amai os vossos inimigos. Estamos estudando o item Instruções dos Espíritos e dessa vez estudaremos o subitem 11, que tem o título O Duelo. É um item muito interessante para a sequência do estudo e da compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse subitem é composto por 2 parágrafos com a instrução do Espírito Adolfo, um bispo de Argel, de 1861, que vai nos fazer aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre essa prática orientada no capítulo de amor aos inimigos. Bem, em resumo, nós podemos dizer que nesse item aprendemos que o duelo se coloca como um obstáculo aos objetivos espirituais, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo da raça humana. Lemos que ele, o duelo, já é condenado tanto pela lei humana quanto pela lei divina, simplesmente por ser um atentado contra a vida da outra pessoa. Então esse é o resumo do item, desse primeiro item, dessa primeira instrução do item O Duelo. Aqui nós veremos que esse item contém 6 textos, sendo que são 5 instruções e mais uma nota de Allan Kardec ao final. Então essa é a primeira instrução sobre o duelo. Ideia de continuidade. Bem, anteriormente nós fomos orientados a não procurar a vingança, a exterminar o sentimento de ódio que às vezes se apossa de nós, e agora nesse item somos levados a pensar no duelo como uma consequência quase que inevitável dos sentimentos de ódio e vingança, se eles não forem tratados. Nós aqui então temos essa ideia de continuidade, A gente precisa tratar do ódio e da vingança para a gente não chegar ao termo de um duelo. Essa prática tão triste, que ainda persiste em nossa sociedade, talvez não nos moldes que existia antigamente, mas que a sua essência ainda está aqui entre nós. Ainda existem os duelos enquanto atentados, contra a vida do próximo, duelos que são travados ainda, por conta de disputas de honra, de poder e assim por diante. Então ele ainda existe, infelizmente, na nossa sociedade sob um outro modelo e precisa continuar sendo tratado, precisa continuar sendo combatido para que a gente possa extirpar da nossa vida essa prática que é uma prática horrenda, que não tem nada a ver com as práticas cristãs. Então vamos ao primeiro dos 2 parágrafos que compõem essa instrução. Então nesse primeiro parágrafo nós temos... vamos lá ao item correto. Pronto, o duelo. Item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então essa primeira frase faz uma referência direta a uma ideia que vimos no item anterior, que dizia que a pessoa se eleva moralmente amando o inimigo, que a pessoa se sobressai, que a pessoa se torna mais valiosa do que aquele que odeia, do que aquele que se vinga. Então, aquele que quer ser verdadeiramente grande, grande em que sentido? Naquele sentido que nós já vimos anteriormente, moralmente grande, moralmente elevado, aquele que quer estar um degrau acima, Então, aqui nós temos um ensinamento um tanto mais direto, sobre como amar o inimigo. E isso aqui se existe essa referência, a essa condição que foi dada anteriormente, no item anterior, no item que falava sobre o ódio, agora nós temos o como fazer. Nós temos o modo de fazer. Qual é esse modo? Considerar a vida da forma como está escrita, como está escrito, melhor dizendo, aqui
no parágrafo. É assim que as dificuldades diminuem, quando nós consideramos a vida como sendo uma viagem que nos conduz a um determinado ponto. Que determinado ponto é esse? É a elevação moral, a felicidade. Então, se a gente considera a vida como sendo isso, as suas asperezas não fazem com que a gente desvie o nosso passo do caminho reto, do caminho mais curto, que nos conduz mais rapidamente a esse objetivo, né? Com o olhar constantemente dirigido para o termo, para o objetivo, né? Nossa elevação moral, nossa felicidade, objetivo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Urze é arbusto, né? Uma plantinha rasteira, um arbusto que pode nos arranhar enquanto estamos caminhando. Umas e outros, tanto urze como espinhos, lhe roçam a epiderme, né? Nos roçam a pele, ferem a nossa pele, às vezes sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir a caminhada. Então, retomando a ideia, né? Tanto a urze quanto o espinho vai roçar a nossa pele, sem nos ferir profundamente, é isso que ele quer dizer, né? Sem nos causar uma ferida que impeça a nossa caminhada. A gente entende isso e segue caminhando. Então vamos dar uma paradinha por aqui, porque nós temos uma figura de linguagem muito interessante, bem representativa aqui, né? Então a pessoa que encara a vida dessa forma, sabendo que ela é uma viagem que nos leva a um ponto melhor para nós, um ponto mais feliz, um ponto de elevada estatura moral e intelectual também, por que não? A gente passa a perceber que essas dificuldades do caminho podem nos arranhar, mas não vão nos ferir profundamente. A gente anda olhando para o objetivo que a gente quer alcançar, para o ponto onde a gente quer chegar. E aí pouco importa se a gente tem um arbusto ou um espinho no caminho que possa nos causar um pequeno arranhão. Porque quem quer felicidade e elevação espiritual não se importa em combater esses espinhos em si mesmo. Esses espinhos são os maus sentimentos e más inclinações que nós temos ainda, que nos levam às vezes ao duelo, que nos levam ao ódio, que nos levam à vingança, como já exposto aqui no capítulo. Então, é uma bela figura de linguagem, né, que nos diz que nós devemos nos voltar para o nosso interior, combatendo em nós aquilo que nos impede de seguir adiante. O que é que nos impede? O modo como a gente considera a vida. Nem tanto é o espinho que está lá no caminho, nem tanto é a má conduta do outro que nos impede. É muito mais a nossa forma de considerar a vida. Isso é um ensinamento maravilhoso para nós. É um ensinamento que nos desloca, que nos tira da situação de estarmos sendo prejudicados pelo caminho. Não é isso. O caminho não é nada mais do que caminho. O espinho não é nada mais do que espinho. O arbusto, a urze, é só arbusto, é só urze. A atitude de caminhar está em nós. A atitude de olhar para o objetivo está em nós. Então é uma tarefa nossa. Só depende de nós, né, o cumprimento dessa tarefa. Segue o texto dizendo: expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Bom, talvez a melhor palavra aqui não seja prejuízos, a melhor palavra aqui talvez seja preconceito. Aqui é a ideia, né? Expor seus dias, arriscar os nossos dias, arriscar o nosso caminho, arriscar a nossa encarnação para nos vingarmos. Se a gente procura vingança, a gente está arriscando perder tempo, perder essa encarnação, quando a gente busca vingança, e não a correção interna de nossos sentimentos. Todos esses itens se voltam a isso, né? A correção interna de nossos sentimentos diante da postura equivocada do outro. É essa a nossa tarefa. Se a gente busca se vingar, a gente está arriscando perder uma encarnação, nos embrenhando por um caminho diferente, um caminho torto, um caminho que não nos leva ao nosso objetivo, um caminho de infelicidade, de dor. Então, por que a gente agiria dessa forma, né? Se vingar diante de uma injúria, diante de uma injustiça, esse talvez o sentido melhor aqui da palavra injúria, né? De algo que nos fere, né?
Se a gente escolhe a vingança, a gente escolhe recuar no caminho, a gente perde tempo. Isso é recuar diante das provações da vida, diante dos espinhos. E isso é um crime aos olhos de Deus. Estamos no caminho errado, né? Se nós não fôssemos, olha só, iludidos pelos nossos preconceitos, ora, preconceito, né? São os nossos preconceitos que fazem com que o duelo seja algo comum aos olhos humanos, aos sentimentos humanos. Preconceito de achar que a gente sofre injustiça, de que o outro fez de propósito às vezes, e às vezes não fez, né? A gente acha que fez, mas não fez. Em achar que o outro está sempre errado, e às vezes não está. Preconceito em não ouvir, em pensarmos que fomos prejudicados. Os preconceitos, né, que nós temos é que fazem com que essas coisas aconteçam, os ódios, né, as vinganças, os duelos aconteçam de forma natural. Mas elas seriam ridículas também para os homens se nós não tivéssemos preconceitos, pré-julgamentos, em relação à honra ferida, em relação ao mal que a gente acha que o outro quis nos fazer, etc. Né? As diversas circunstâncias da vida que nos ferem. Né? É uma loucura aos olhos de Deus e também seria uma loucura, ridículo, né? Uma postura ridícula, e seria loucura também aos olhos dos homens. Bem, então esse primeiro parágrafo ensina um meio de nos tornarmos grandes. Que meio é esse? Um objetivo individual para nós, né? Nos engrandecermos moralmente. É considerarmos a vida da forma como o parágrafo nos ensinou. Consideração sobre a vida e suas dificuldades. Né? Pensarmos a vida de uma forma diferente. As dificuldades também. Pensarmos também a vida de uma forma diferente é um modo de nos livrarmos de nossos preconceitos. Aqui nós temos então o caminho reto. Né? A gente precisa considerar a vida de forma correta, considerar as dificuldades de forma correta, e isso faz com que nós nos livremos de nossos preconceitos. E aí a gente passa a ter uma facilidade maior em amar os nossos inimigos. Segundo parágrafo e último parágrafo da instrução. Há crime no homicídio em duelo. Claro, a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É isso que é o duelo, né? É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. O duelo, portanto, é criminoso, é homicídio. Isso tanto para a lei divina quanto para a lei humana. Essa é a expressão que está aqui, né? Sois juízes em causa própria. O que significa isso, né? Ser juiz em causa própria. A humanidade já julgou o duelo como sendo um ato criminoso. É isso que significa, né? Nós somos juízes de nossa própria causa aqui, né? Nós julgamos a nossa atitude, essa nossa prática, né, que é o duelo. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado. Perdão, vou retomar a frase. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Então, só teremos os nossos erros perdoados conforme nós perdoemos. Pelo perdão vos acercais da divindade. Isso já foi visto também, né, anteriormente. Pois a clemência é irmã do poder. Que bela frase, né? A clemência é irmã do poder. Só aquele que é clemente se vê amparado pelo poder. Aquele que é clemente se vê protegido pelo poder supremo, que é Deus. Né? A clemência anda junto com o poder. Aquele que pode, que é poderoso, é clemente. Não se vinga, né? Não precisa disso. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Então, retomando só um pouquinho as ideias do parágrafo, né? O reino de Deus se institui e se reconhece, começa na terra,
quando os homens não mais atentarem contra a vida uns dos outros, quando abolirem de vez esse ímpeto criminoso, né, de atentar contra a vida do outro. Bem, estão na base dessa atitude, que nos leva a atentar contra a vida do outro, a animosidade, as discórdias, as inclinações para a guerra, que ainda estão dentro dos corações humanos. E guerra aqui em todos os sentidos, né? As guerras que são tratadas, ou melhor, as guerras que são criadas, né, dentro de lares, dentro de escolas, entre torcidas esportivas, entre diferentes faculdades, universidades, né, entre diferentes religiões, entre diferentes partidos políticos e assim por diante. Então, existem esses ímpetos de animosidade, de discórdia, de rivalidade. A única rivalidade que é admitida pelo Evangelho, né, no mundo em que a lei de Deus comece a se colocar, né, e a se colocar bem, no sentido de fazer com que esse mundo reflita o reino de Deus, o único tipo de rivalidade que se dá em um mundo onde é implantado o reino de Deus, um reino de paz e amor, é a rivalidade em que cada um se dedica a fazer o bem mais do que todos os outros. Essa é a única rivalidade aceita. Cada um quer fazer o bem mais do que o outro. Então aí a gente tem uma boa medida do tipo de construção que a gente precisa fazer para os nossos dias atuais, né? Dentro de nossos corações, dentro de nossos sentimentos. Resumindo esse segundo parágrafo, ele diz que o duelo é um crime aos olhos de Deus e já também aos olhos dos homens. Esse parágrafo também nos dá a condição básica para que aqui se faça o reino de Deus, aqui na Terra, né? A condição básica é, primeira coisa, exterminar a prática do duelo. Bem, o objetivo citado no parágrafo anterior continua valendo aqui. O objetivo importante que a gente tem em relação às nossas vidas, né? Nos tornarmos moralmente superiores. Esse objetivo continua valendo aqui. E agora ele vale aqui, se antes, né, no parágrafo anterior, falava do âmbito individual, elevação moral individual, aqui, quando se institui, quando se implanta o reino de Deus, nós temos elevação moral coletiva. Elevação moral para todas as pessoas, elevação moral em sociedade, né? Objetivo citado, portanto, no parágrafo anterior, aqui se torna como objetivo comum a todos. Esse parágrafo também enumera os preconceitos citados, né, no parágrafo anterior. Esses preconceitos que estão na base do nosso ódio, do sentimento de vingança e no desejo pelo duelo. Então nós estamos aprendendo que devemos combater em nós todo tipo de rivalidade inútil, de animosidade, de discórdia. Tudo isso que nasce e faz parte de preconceitos que sustentamos em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, em relação à vida que nós temos experimentado aqui na Terra. Então, dessa forma, nós encerramos esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos que tenha sido de bom proveito e que nós possamos agora nos sentirmos, né, encorajados ao enfrentamento desses nossos preconceitos e ao estímulo do amor por todas as pessoas, principalmente ao amor devotado aos nossos inimigos, que, insistimos, né, é de escolha nossa, e que faz com que se implante aqui na Terra o reino de Deus. Desejo de todos nós, né, de uma vida mais feliz individual e socialmente. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós deixamos como sempre aquele nosso abraço fraterno, os votos de que Deus nos abençoe a todos em nossa jornada. Deixamos o convite, né? Continue conosco, continue estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando praticá-lo. Nos vemos em breve. Fraterno abraço.